Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Delivery em Foco, o podcast que foi feito para falar sobre delivery, sobre os desafios do mercado, sobre as oportunidades e não somente do delivery, para falar sobre o mundo que contempla os bares e restaurantes. E hoje a gente tem a honra de receber aqui Carol Basso, empreendedora nata, que vai contar um pouco da sua história empreendedora, de como o Anapuc Vila Velha foi implantado e como essa história de sucesso vem agora para um novo desafio, expansão para a Vitória. Em breve, em março, loja na Praia do Canto. Isso. E aí, Carol, fala para nós um pouco dessa história empreendedora. Oi, gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Bom, a história, de empreender, eu sempre brinco que começou ali com a Paola, minha sócia. Ela que tinha esse desejo de empreender, de buscar algo, para investir. E a gente buscou algumas oportunidades e dentro dessas oportunidades a gente conhecia já a Humana, A gente já era muito fã da marca, a gente comia quase toda vez que a gente pensava em comer, até quando a gente precisava comer comida japonesa, a gente falava, pô, vamos no Humana. Era tipo isso, assim, sabe? Qualquer coisa nos levava pra lá. E aí, nessa de querer empreender, a gente pensou, pô, vamos ter um Humana? E foi assim que ela marcou uma reunião com a franquia, E a gente fez essa reunião, entendeu as oportunidades que tinham dentro das praças, que tinham disponíveis pra gente. E das que foram apresentadas era Brasília e Vitória. E a gente pensou, pô, vamos pra Vitória. Escolher o lugar certo. Porque Vitória tem praia, acho que é super a vibe, Anapuc, acho que vai ser super legal. E aí a gente veio conhecer primeiro, a cidade. E foi assim, a gente conheceu, apaixonou, voltamos pra lá já decidida que a gente ia vir pra cá pra trazer Humana pra Vitória no primeiro momento, E a gente fez o caminho inverso, A gente abriu primeiro em Vila Velha e agora a gente está vindo para Vitória. Em março, inauguramos a nova unidade, super animada aí para trazer isso para cá. Estamos todos, eu como cliente e apaixonado, estou também, como parceiro também. Mas engraçado, Porque a gente vê muito o contrário, Então, o capixaba indo para outras cidades empreender e vocês de São Paulo, Sim. Ali são 16 milhões de habitantes, qualquer coisa que você abre e vende, em função de uma identidade com a marca, o lifestyle, que é incrível, e de fato ele se encaixa como uma luva com a cidade de Vitória e Vila Velha especialmente. Mas vocês, então, bem... A decisão de abrir em Vila Velha, ela é bem típica de alguém que não é daqui, Porque a Vila Velha é incrível, tá? Mas é o lugar mais desafiador, especialmente quando você fala de delivery, que é bem complexo de se fazer. E aí vocês escolheram Vila Velha pelo que a gente acompanha, Tá dando super certo, vem agora essa nova unidade. A gente entende, que a questão dos negócios, a gente vamos colocar aqui os personagens, olhamos de fora, enxergamos o sucesso, e isso é bacana, é o que todo mundo vê, mas por trás de todo sucesso ou de insucesso, existe as personas, que fazem aquilo ali acontecer. E aí, quem é a Carol por trás do CNPJ? Olha, a Carol por trás do CNPJ, ela... o pessoal brinca que eu sou doida, assim. Porque eu sou super agitada e lá no Humana eu chego com essa energia, assim. Eu chego fazendo as coisas acontecer, já boto o negócio pra girar. Porque eu acho que é muito a minha pessoa em si, eu tenho esse movimento. E lá no Humana eu faço o papel de cuidar da operação, Nós somos em 3 sócios, então tem o Fabrício, que cuida do financeiro, a Paola, que cuida mais da parte de compras e me apoia em toda essa parte da operação, e eu que cuido do dia a dia da operação. Então, por trás do CNPJ, eu acho que eu sou, no CNPJ, muito o que eu sou por trás do empreender, Então, eu sou essa pessoa do movimento, que faz as coisas acontecer, que gosta dessa conexão de estar com o público, de conhecer as pessoas, de estar aqui hoje conversando, trazendo essas
tudo que a gente vem vivendo, né? Então, eu sempre fui assim, e aí por trás do CNPJ eu acho que é isso. Eu acho que uma palavra que me define ultimamente é essa, estar em movimento, em busca de ser cada vez uma pessoa melhor para o que eu faço e para quem está comigo ao meu redor. Bacana. Legal. E, Carol, você falou sobre a questão de você era cliente do Mana lá em São Paulo já há um tempo, né? E é legal essa relação de você já estar consumindo, já conhecer o produto e, em cima daquilo ali, querer montar a marca. Eu acho isso bacana. O que você pode falar mais sobre isso? Olha, eu brinco que quando o pessoal perguntava assim, pô, vocês estão se mudando, vocês vão abrir um Manapou, você não tem medo? Você acha que, tipo, isso vai dar certo? O pessoal às vezes traz essa pergunta, eu falava, cara, eu nunca tive medo, assim, que se ia ou não dar certo. Pra mim, eu sempre acreditei que iria dar certo, porque eu acredito no produto. O produto é muito bom, a gente serve para um produto fantástico. Eu era cliente e eu via os restaurantes que a gente ia, tanto em Piracicaba, onde eu morei, quanto em Sorocaba. E quando a gente estava em São Paulo também, a gente ia nos Manas e sempre tinha público, né? E sempre o produto em qualquer um desses lugares era muito bom, né? Então, assim, eu falo, eu não tinha dúvidas que o Mana ia ser um sucesso se a gente abrisse aqui, por conta que a gente ia trazer um produto de muita qualidade. Então, e a gente, hoje em dia, é o que eu falo dentro do Mana, lá em Vila Velha. Eu falo, olha, gente, servir um produto com qualidade é o mínimo que um restaurante tem que fazer. É o mínimo, sim. Tá? E ter um atendimento de qualidade também, porque a pessoa ela vem atrás de um serviço, né? A gente está servindo algo. Sim. Então, eu sempre acreditei nessa parte do produto do Mana. E com relação à parte de atendimento, eu construí isso ali dentro junto com o meu time. E a gente vem lapidando, né? Sempre com uma rotatividade e tal. A gente vem lapidando para a gente trazer um atendimento também de qualidade. Tanto no salão, também no delivery, que é um desafio também. Sim. O delivery, ele tem esse desafio que você não tem esse contato com o cliente, né, mais próximo. No salão, quando acontece alguma coisa, você consegue contornar com uma forma muito mais próxima e resolver muito mais empático, né? Diferente do delivery, que tem o desafio do chat, da tela. Sim. Então, tem Às isso. vezes, várias telas, né? Várias telas, enfim. Então, é isso. Legal. A barreira da frustração ela é muito mais fácil de ser passada, rompida, né? No delivery, né? Tipo, a pessoa tá em casa, tá no conforto e, por incrível que pareça, ela é menos complacente, né? Aos erros, né? Sim. É uma informação que você nem sabe, né? A Carol é cliente da Nexta, é humana de Vila Velha, e eu de fato, eu sou apaixonado, tá? Pelo poke. E num domingo, que tava o caos na cidade inteira, eu falei, puta, agora nasceu aqui uma oportunidade. Aí eu fiz um pedido. E o meu escritório era na Enseada do Suá. Então, ou seja, 2,5 km. E todo mundo que opera o delivery sabe dos desafios do iFood aqui na nossa região. Então, quando você fala de atravessar a ponte, é um grande problema. Muito embora seja uma distância muito curta. Então, fiz esse pedido atrasado... Foi mais de 40 minutos, foram 46 minutos, tem um print, né? Foram 46 minutos de atraso das duas renegociações de tempo. Então, assim, eu não estava ali para criticar, eu estava ali, de fato, para comer a boa comida e para construir a oportunidade. Na segunda-feira, e aí, Paola? Aí foi assim que a gente retomou, vocês tinham acabado de se frustrar com outro player, e aí a coisa aconteceu, né? É Deus, mas de fato a gente constrói. Isso é DNA empreendedor, né? Que é o que vocês falaram, você falou. Vocês construíram, pavimentaram essa estrada para estar aqui. É muito mais desafiador você vir para um lugar com uma cultura diferente, mas muito mais do que, assim, meu ponto de vista, não só sobre qualidade, porque a gente tem grandes marcas com produtos de péssima qualidade, mas que vendem horrores. Então, assim, é muito sobre marketing também. Né? Então, assim, porque quando você coloca na cabeça do seu cliente, né, o lifestyle, você vende a ideia, você tem uma apresentação, você tem um marketing de engajamento, que você de fato consegue esse engajamento, ele já chega na sua loja, ele já compra o seu produto no digital,
com a mentalidade de que é bom, independente da qualidade do produto. Então, a questão do paladar é uma barreira fácil a ser superada. Ele já vai comer pensando que é bom. Então, aí, e se a gente dá um exemplo, simples assim, eu não estou desconstruindo nenhum, são públicos diferentes, mas você botar uma loja do Madeiro ao lado de uma loja do McDonald's, a loja do McDonald's vai vender infinitamente mais. E não dá para comparar os produtos. O Madeiro tem um sanduíche infinitamente melhor. Então, assim, é muito sobre marketing, sabe? E o McDonald's é marketing puro. Então, já está na mente, o M já está na mente, tem um estudo de cores ali e tal, enfim, mas já está na mente das pessoas. Então, a pessoa, ela entra ali já para comer aquela história. Então, assim, vocês contam isso de uma forma genuína e incrível. Sou fã, me tornei fã, acompanho o Instagram de vocês, se não acompanha, tem que acompanhar. Eu comecei a seguir ontem. Ela é fera demais Sim. nos videozinhos que eles constroem. É incrível. Já até pegamos algumas ideias, assim, de... Claro que a gente tem que remodelar tudo, não tem nada a ver o negócio, né? Mas vocês são bons, né? Então, assim, acho que é esses 3 pilares aí. Sim. Os 2 que você considerou e um que faz parte do DNA de vocês ali. Eu achava que você era a pessoa, assim, do marketing, sabe? Não da operação, assim. E acaba que eu sou um cara de processo, né? Que você, sendo a pessoa da operação, construir essa relação fica mais fácil, menos complexa. Você entende de dor. Você entende os desafios. Não é simplesmente colocar a marca na vitrine e vamos ter um bom posicionamento digital. Isso faz uma puta de uma diferença. Sim, sim. Eu falo que a gente cuida da operação e eu cuido dessa parte de toda a parte de marketing também da unidade, né? A franquia tem um suporte fantástico que com conteúdos, né, dá todo o apoio. Todo o apoio que a gente precisa, mas elas incentivam muito a gente correr atrás de fazer o nosso próprio conteúdo, porque se aproxima muito mais dos nossos clientes, do né, daqui, do público daqui e tudo mais. Então, eu tenho feito e quero fazer cada vez mais conteúdos dentro da nossa loja, agora na loja nova também, a gente vai ter um único Instagram, que é manapoke.es, para as 2 unidades, para a gente divulgar, né, o nosso produto, o nosso lifestyle, que é muito gostoso, né? O Mana, ele é um ambiente acolhedor, as pessoas que entram lá, pisam lá, realmente eu brinco que sente a vibe havaiana, assim, porque tudo é feito para trazer esse clima, né? Então, é muito bom, eu fico super feliz quando eu escuto isso, porque é uma coisa que não é a minha área, né, essa parte de marketing, eu gosto, mas eu não tenho nenhum estudo aprofundado sobre isso, eu simplesmente me arrisco. Eu vou me arriscando, vou fazendo, vou aprendendo, então eu fico feliz e é uma das coisas desse ano que é o meu foco, melhorar essa parte, assim, de conteúdo, de aprender um pouco mais, enfim, de edição e tal, que eu acho que é o que faz a diferença, é o que vira a chave mesmo. Sim. Até essas conexões, assim, com pessoas que fazem conteúdo, né, as nossas influencers e tal, isso é muito legal também trazer para ter perto, né, como uma rede mesmo. A gente, né, tem a mentoria, e na mentoria a gente fala muito de posicionamento digital, né? Eu não sou formado em marketing, mas sou entusiasta, curioso intelectual, então, de fato, quando eu gosto de uma coisa, eu vou atrás, me aprofundo, estudo e de fato, fuço. Aprendi edição de vídeo, eu aprendi edição de vídeo sozinho, fui fazendo vídeo no YouTube e, de fato, todos os meus vídeos eu que edito, assim, é uma brincadeira gostosa, assim, sabe? E é um negócio assim, o que eu quero entregar de conteúdo, a forma que eu quero entregar o conteúdo. E uma coisa que são insights, né? E eu fui percebendo é que o muito editado passa da conta. As pessoas, teve um tempo que a super edição, ela é o que chamava atenção e gerava engajamento. Hoje as pessoas querem pessoalidade, identidade, e essa forma do criativo, ela cria uma relação de pertencimento com o seu cliente. Então, que é o que é muito dos seus vídeos ali, é uma coisa descontraída, uma brincadeira, assim, então... É uma pegada que, beleza, estudar, construir, mas a pessoalidade é que faz a diferença. Porque nunca será sobre quantos seguidores, né, você tem. Será sobre quantos seguidores engajados você tem. Sim, porque não adianta você ter milhões e não ter o engajamento, que no seu caso, o resultado do engajamento, eu tenho 2 formas de posicionar ali. Um institucional, que é só fortalecimento de marca. Beleza, vou fortalecer marca, e não importa quanto disso vira conversão para mim. No seu caso, é cliente na loja, tanto digital como física. Então, é pessoalidade, é pertencimento.
Sim. Não é sobre quantos mil eu vou ter, sabe? Exato. Então é isso, e vocês têm isso, é muito massa. Eu fico bem feliz, assim, eu tenho esse costume de quando eu estou na loja, né, chega algum cliente novo, eles sempre perguntam, como vocês conheceram Humana? E no começo, assim, tinha uma quantidade de pessoas que pensavam, tava passando aqui, né, muita gente ali do bairro mesmo, e hoje em dia eu vejo muita gente que fala, não, foi pelo Instagram. Então, assim, é muito legal isso, Sim. né? Ver que isso realmente chega, né? Impulsiona, traz pessoas, converte cliente. Então, hoje a gente não pode ter empreender sem ter esse braço junto com a gente, senão não alavanca. É a oportunidade de entrar na casa do seu cliente, né? Exato. Então, você pega ele no sofá ali, então, passando o dedo ali na tela. E vai. E aí tem uma coisa assim que é legal, que eu acho que é bem importante assim, pra gente falar pra turma, né, que vai nos assistir. A gente tem a ideia, acho que são 2 quadrantes que é muito legal, que eles geram um conteúdo muito rico, que é o sonho e realidade, né? Uhum. Então, no âmbito do sonho, você fez um desenho no início, né, de como, os porquês de escolher a marca, do porquê da cidade, porque pisaram e fincaram bandeira em solo espírito santense. E aí a realidade, né? Que aí a gente tem a dor do crescimento, a gente tem o desafio societário que a gente estava conversando nos bastidores. E aí na ideia de conselho, tá, Carol? É legal a sua história, e aí não tem problema ser dessa forma, mas numa proposta de conselho, assim, pra galera que tá ouvindo, assim, que o que você acha, assim, que é mais importante se preocupar para ter essa relação positiva, sonho-realidade, ou seja, eu sonhei, eu me planejei, eu decidi, eu ia te perguntar sobre a tomada de decisão, mas foi uma coisa tão genuína que você já falou. Então eu tomei a decisão, cara, então agora é a hora do sonho virar realidade. Aí tem o seu perfil, o seu DNA, que é a pessoa do movimento, da ação, e legal a Carol, mas tem gente que tem dificuldade de escutar e se espelhar. Que conselho você daria sobre esses pontos, né? A questão do movimento, a questão societária e a tomada de decisão do, cara, eu vou agora. E não tem chance de não dar certo, né? Olha, quando a gente para refletir até dar essa resposta, até dar esse conselho, eu acho que no meu caso foi assim, eu escolher bons sócios, então escolher quem você confia e uma coisa também que eu acho importante é perfis diferentes de você, porque por muitas vezes, assim, eu tenho uma ideia que ela é válida, mas aí Paola tem outra ideia que também é válida, e às vezes eu tô lá viajando demais, ela puxa eu, às vezes ela tá lá viajando demais, eu puxo ela, e vice-versa com o Fabrício. Vertentes diferentes. Então, isso assim, agrega, eu acho que o que fez mudar do sonho para a realidade foram alguns fatores. Eu acho que é esse de escolher com quem você tá do seu lado, porque isso te traz segurança, isso junta forças, né, que sozinha é muito mais difícil do que juntando forças. E hoje a gente faz um trabalho a 6 mãos, e agora, juntando a Nexta, 8 com a Nexta, porque tem que colocar junto ali, senão não vai. E o conselho, assim, além de escolher, assim, para mim eu vim de um processo mesmo, porque eu brinco que quem idealizou, quem quis Humana, no primeiro momento, foi a Paola. Mas Humana era para mim. Porque eu me identifico muito com a marca. Eu sou a pessoa que quando eu vou para Humana, no momento, você conhece pouco, você conhece muito, né, de operação, né, e assim, cara, no começo, quando você está implementando, você dorme e acorda ali dentro. Sim. Então, assim, quando a gente inaugurou Vila Velha, eu decidi sair do meu trabalho, eu trabalhava CLT na Raizen, estava numa carreira crescendo, né, em ascensão, e a gente entendeu que entre os sócios alguém ia precisar abrir mão da carteira assinada, vamos dizer assim, para mergulhar de cabeça. E quando a gente tomou essa decisão e a gente entendeu que eu era essa pessoa, eu realmente mergulhei de cabeça, né? Então, eu acho que... E aí eu vim nesse processo a gente vai falar de 1 ano e 4 anos, 5 meses que a gente está com Humana. Eu vim, acho que nesse ano todo, aprendendo o que é empreender, aprendendo o que é ter um restaurante, porque eu nunca tive um restaurante.
Eu vim eu trabalhava presencial, depois virou home office, então eu trabalhava dentro da minha casa, na frente de um computador. Aí, pá, chegou o dia que vou abrir Humana, chegou o dia de abrir. Então eu tinha um time de 14 pessoas, eu trabalhava numa escala 7x7, como dono, estava lá todos os dias, das 6h30 da manhã até a hora que 11h30, meia-noite. Então, assim, eu acho que não tem... Fazer o sonho trazer para a realidade, não tem fórmula mágica. Tem que suar a camisa. Legal. É sobre trabalho, né? É sobre trabalho. E aí, isso, nesse 1 ano e pouco, e você ir se conhecendo. Então, eu fui, quem que é a Carol aqui agora, nesse momento? Onde que a Carol tem que entregar? E aí, eu fui correndo atrás também de me capacitar. Porque eu sou formada em administração de empresas, mas eu sempre trabalhei com experiência do cliente na minha carreira, quando eu iniciei minha carreira. Uhum. E aí, no último ano, eu fui fazer curso. Eu fui fazer o curso de liderança, eu fui fazer um curso que foi muito legal, que foi o Empretec, que me trouxe, assim, Carol aqui agora, como empreendedora, é isso. Então, o meu conselho que eu dou para quem tá começando ou quem quer fazer a coisa acontecer você tem que se movimentar, você tem que escolher bem quem tá do seu lado e você tem que entender aonde você tem que melhorar. Porque se você não buscar o conhecimento, você vai ficar nadando no mesmo lugar. Então, eu acho que é um combo de coisas que tem que ser feitas para você tirar o seu sonho do papel e colocar ele na realidade. Então, é isso. E é um ramo muito movimentado nosso, né? Se a gente não se aperfeiçoar, não buscar o conhecimento, quando a gente vê, passou uma avalanche por cima da gente. Então, assim, eu tenho essa percepção, estava conversando sobre isso com a minha líder ontem, que a gente precisa estar atento a todos os momentos. E são vários fatores, né, que a gente tem que se atentar. E, assim, em cima disso, eu queria te perguntar sobre a questão da operação em si. 2 coisas. Sobre a franquia, já deu para entender, você já era cliente, assim, eu como franqueador, acho que um dos melhores perfis é você vender uma franquia para uma pessoa que acha que seu produto é muito bom. Tem grande chance de dar certo, né? Então, isso deu para entender. Agora, assim, por que a comida havaiana em si talvez seja o momento para comida fit ou comida mais saudável? Ela está muito favorecida não só no delivery, como no atendimento presencial também. Mas eu queria que você falasse um pouco mais por que a escolha da comida havaiana, o poke, né? Uhum. E como você lidar com as compras do dia a dia, os itens que você tem que operar, comprar vários itens às vezes frescos, né? Para manter a qualidade. Falar um pouco disso pra gente. Olha, o poke em si, eu acho que a nossa escolha foi porque cada vez mais quente. E assim, a gente tá sempre querendo alguma coisa fresca para comer. Boa. Eu vejo que assim, tem dias que eu não consigo pensar em comer um arroz e um feijão. Por mais que eu ame arroz e feijão, e tem dia que eu falo, nossa, que saudade de arroz e feijão. Mas o poke é essa comida que você come e ele não pesa. Né? Ele traz essa coisa de leveza. Você consegue montar tanto um poke super saudável, quanto também colocar lá cream cheese, colocar coisas mais que dá uma bombada nele. Então, você monta do seu jeito. Eu acho que a ideia de você montar o seu poke, que é o nosso carro-chefe, dá essa possibilidade de a gente atender o público geral, né? Então, a escolha do poke em si, do prato havaiano é isso. Eu acho que ele vem crescendo, né? Tomando mais espaço. As pessoas, nem é todo mundo que conhece ainda. Então, tem uma gama muito grande ainda pra gente conquistar, atingir. E ainda tem as pessoas, poke, mas é cru. Não, a gente tem a opção de salmão grelhado, camarão, frango. Então, a gente tem um público que nem conhece o poke com todos os ingredientes. São mais de 60 ingredientes que a gente tem no cardápio, né? Sim. Então, quando a pessoa vê assim, comida havaiana, talvez já gera mas o que é isso, né? Exato. E eu acho engraçado, assim, eu gosto quando vem um cliente que nunca comeu, e ele nunca comeu e tem um preconceito. Sim. E aí, quando ele come, se converte. Tem o Abi, que é um cliente nosso, ele falou, hoje ele é tipo você, ele defende a bandeira, mano, poke delicioso, maravilhoso. E ele não gostava.
ele tinha um preconceito com o povo. Aham. Então eu fico mais feliz ainda, né? Eu falo, nossa, Com isso é muito certeza. bom. E com relação a isso, né? Eu falei 60 itens no cardápio. Com relação à parte de fornecedores, de compra, Uhum. cara, é um desafio. Eu São tava. 60 itens? São quase mais de 60 itens, Mais de assim. 60. Uma média, Uma assim. média, que comprar tudo. Aí compra muito mais, né? Pra desafio. fazer tudo, assim. Mas Uhum. eu acho que é engraçado que como eu brinquei, eu trabalhava dentro de um escritório e vim pra operação. Pro food service. Aí, eu lembro a primeira vez que chegou a franquia, é fantástica o suporte que eles dão, né? Então, assim, eu não tenho o que falar, o Manapoque, assim, traz uma segurança muito grande também, a gente foi muito feliz na escolha, por isso também indo para a segunda unidade, porque Legal eles são isso. muito bons. Legal. Essa informação muito Ainda te boa. trouxe pra uma das melhores cidades. ó. Me trouxe Vila para uma Velha, das melhores Vitória. cidades. E assim, os caras são bons no que faz, tem um time muito bom. E isso, Legal. eu levanto a bandeira e sou muito grata a eles, né, por todo o suporte que nos dão. E quando a gente implementa uma primeira loja, toda a primeira compra, eles auxiliam em tudo. Então, olha, na primeira semana vamos fazer assim. Sim, Então, eles dá um vêm, passo a passo, dá o passo né? a passo. E eu lembro que chegou, a gente tem que correr atrás dos fornecedores, né? Eles já passam algumas opções que eles captam no mercado. E aí chegou lá, fizemos a compra de hortifruti, chegou o hortifruti. Lá no Mana, a primeira compra de hortifruti. E aí? Gente, eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar. Só que Uhum. como era tudo novidade, eu não sabia se eu guardava a couve fora da Como, geladeira, se eu botava na geladeira. Sabe assim, umas coisas que você parece Legal que você isso. fica... Você fala, meu Deus, eu sei que eu vou fazer como tem agora, que né? fazer, mas como que eu vou fazer aqui agora? Detalhe. Lógico, vira desafio, né? Exato. E aí, hoje chega produto lá, tipo, rapidamente já vai, isso aqui, ali, tal, né? Hoje é fichinha, vamos brincar, Sim. assim, né? Então, assim, com essa parte de fornecedor, é muito... A gente já tem, né? Como a Paola, ela é responsável pelas compras, de uma parte das compras, e a compra do dia a dia, que eu falo dia a dia, os peixes Uhum. e hortifruti ficam comigo. Porque hortifruti é quase diariamente que a gente pede. Sim. E os peixes, a gente tem um fornecedor específico, o peixe vem de São Paulo, e como eu tô na linha de frente da operação, eu sei todo o volume de que sai, né? Então eu faço esse controle de toda a parte de proteína, assim, de peixes, sou eu que cuido. E aí a gente no começo, a gente brinca assim, né? Que no começo é tudo desafiador, né? A palavra, né? Difícil, é desafiador. Uhum. Que até você conhecer fornecedor, até você conhecer o volume que você vende e tudo mais. Sim. Então, a gente foi construindo redes de fornecedores que nos atendem e hoje flui muito bem, assim, a gente tem a PA, ela toda segunda-feira faz a compra para abastecer a semana, Uhum. já tem fornecedores fixos que ela faz essa logística dela. Eu tenho os meus dias também que segunda eu vou, vejo o que precisa, já vou disparando os meus pedidos. Hoje, por exemplo, quinto, o cara do peixe acabou de me mandar mensagem, aí o pedido. Então, assim, a gente já cria esse vínculo e já vai lidando dessa forma. Passa a ser super tranquilo. No começo, que é um desafio, Sim. depois de um mês, você já tá tirando de letra. A gente sempre tá em busca de novos fornecedores, para entender, às vezes entrega produto melhor, com preço melhor, né? Consegue fazer uma Sempre negociação. É bom botar preço, né? A gente sempre cota preço, né? A gente tem os fornecedores que nos entregam, mas a gente sempre, antes de comprar, cota com um e o outro para entender onde está o melhor o preço. Uhum. Então, é assim, essa parte de compras, a Paola é bem... E ela é uma pessoa de dados, Bem né? dedicada. Ela, o Guilherme Ela é sabe... de dados, ela gosta do Big Data, ela gosta. E aí ela tem um poder de negociação muito bom, assim, então ela fica mais com essa parte de compras Legal. da loja. Isso é legal, o que o João pontuou é o desafio, né? E isso que são desafios que as pessoas não enxergam. As pessoas não têm... Nem ideia de ideia. como é. Assim, a gente entrar aqui no tema principal, assim, do que carrega o DNA, né, do Delivery em Foco, que é o delivery, muito embora delivery é sobre entrega, né, e entrega é processo, então o delivery em foco não é propriamente dito falar da operação de delivery, mas é o que, né, resultou a concepção da nossa ideia. Que nos movimenta. O que nos movimenta é parte do nosso dia a dia
de escala 7x7, 24x7. Né? É tenso quando a gente não tá trabalhando, a gente tá conversando sobre. Exato. E pensando formas de remodelar, de construir, enfim. E aí vocês ali, 1 ano e 4 meses, assim, com todo respeito, da forma de colocar um bebê, né, pro mundo. João tem que 30 anos, do Disque Entregas. Não, vai fazer 17. 20 anos. Não chegou a 30 ainda não. 20 anos de delivery, né? Então era no Disque Entregas. Nossa. Uma loucura. Boa noite. Trabalhando de boa noite. 1 ano e 4 meses. Aí olhar pro delivery. O delivery para vocês ali, ele nasceu com delivery já? Já nasceu. Já veio de lá da franquia, sim? Então, se já nasceu, eu já vou encaixar a pergunta. Já Então, se já nasceu, então ele já veio como parte da estrutura funcional da ideia de vocês. Uhum. A ideia de já nascer com delivery era pensando em crescimento, em faturamento, e aí isso de fato aconteceu, ou o delivery foi uma imposição de mais desafios? A franquia, ela vende salão e delivery. É junto. Ah, que legal. Já vem no pacote. Já vem no pacote. Justamente hoje, por exemplo, a gente faz 50-50 mais ou menos. O share, meio a meio. Legal, cara. Legal. Então, depende aí do mês também, muda um pouco, mas assim, é bem expressivo essa informação, Esse né? dado é muito interessante. E assim, para vocês terem noção, a franquia, ela é tão... a gente abre, nos 2 primeiros dias de Mana, a gente abre só delivery. A gente abre no delivery e daí na quarta-feira que a gente faz a abertura do salão. Então já tá no DNA, assim. Humana. Muito bem colocado. Isso muito como bem modelo inicial ali inicial. da franquia. Todas. Se você precisar fechar a loja é fácil. No meio da operação, de aprendizado, legal. Lotar muito a loja também, embolar com delivery. 2 primeiros dias do Exatamente. franqueado, se ela precisar fechar a loja, é só ela desligar, disjuntou. Ela fecha a loja por um período, então ela consegue administrar o caos do início da experiência de uma forma muito mais tranquila. Isso naturalmente dá uma tranquilidade para o ser, né? E aí te coloca numa condição de estar exposto a um risco menor no início da operação. Então é mental isso, incrível a estratégia, nunca vi. E é muito legal, Que assim, como eu brinquei, né? Eu, marinheira de primeira viagem no começo, né? Agora nessa segunda, a gente até falou, pô, vamos começar já salão e tal. Não, vamos... segue o manual. Vamos seguir, né? Porque agora a gente já fala, já sabe, mas na verdade não, é uma nova operação. Sim. E por que faz isso, né? Tanto no caso de Vila Velha, foi bom pra mim também, como era meu bebê ali nascendo. Então, o time era muito novo, ninguém sabia montar poke. Todo mundo aprendeu a montar poke, a gente faz um treinamento de uma semana antes com o time. Mas, assim, ninguém tem velocidade que a gente tem hoje. Hoje eu tenho um montador que monta poke em 1 minuto e 20. Show. Só que tem gente que quando chega no Mana pra gente treinar, quando o colaborador começa, eu nunca espero que ele monte um poke em 1 minuto e 20, gente. É um absurdo. A gente demora, às vezes, pra montar assim, em 5 minutos um poke, né? Então, que é um tempo que a gente acha longo isso. Então, assim, é importante esses 2 primeiros dias para o time também entender como funciona, para o time também conhecer ali como vai ser o dia a dia, para depois abrir as portas. É isso que você falou, dá para administrar muito melhor o caos, né? A sua exposição de risco não é visual, porque o cliente na frente, ele causa, aí é mental, ele vai causar um pânico, sabe? Ainda mais a primeira viagem, marinheiro de primeira viagem. Então você tem o pânico de errar na frente do cliente. Agora no digital, você 35 minutos, 40 minutos de tempo de preparo e entrega. Então você tá lá, tempo médio de 5 minutos de preparo. Você pode errar 4, 5 vezes o preparo, refazer e ainda vai entregar no prazo. Sim. Então, a exposição de risco, né, no caos do início, ela é incrível, essa sacada deles. Não sei se tem essa visão, acredito que ali é muita ciência, é muita loja aberta, né, então eles já aprenderam muito, né, são mais de 200 lojas, né? Não, são 70. 70? Mais de 70, acho que tá chegando uns 80. Acho que mais de 200 com a fusão ali, né? Acho que sim. Com a compra. É que eu vi um número desse. Mas de Mana mesmo, Mana espalhados pelo Brasil aí são mais, acho que tá beirando uns 80, alguma mesmo coisa assim. É muita loja. É muita loja. Dá pra aprender.
Dá. Não, e os caras são... Eles... eu acho que o diferencial do Mana é que o Lipe, o Gui e o esqueci o nome. O Gustavo, eles têm loja própria. Sim. Então, eles têm mais do que uma loja própria. E isso ajuda muito, né? As pessoas, ele não é simplesmente... Não são investidores, nasceram do negócio. Nasceram do negócio, então eles aprendem na loja deles. Sim. E trazem isso, né? Eles vivem as nossas dores também como franqueado, né? Sim. Isso é muito bom. Até numa última agenda que teve, foi falado sobre isso, né? E eles gravaram um podcast que eles falaram muito sobre isso, um podcast bem interessante também, que tava o Gui e o Felipe, e eles trouxeram isso. Um grande diferencial é que a gente tem nossas lojas próprias. E aí vive a dor, sabe o que acontece, né? Sim, nos bastidores. O vivedor sabe que remédio, né? Tem que entregar para resolver o problema do franqueado dele. Então, você cresce com saúde, né? E até é legal que quando o Felipe veio para cá pra gente aprovar o ponto de vitória, ele falou deu um toque, assim, né? Que eu fico na operação e tal. Aí ele até falou assim, Carol, tá na hora de você começar a tirar o pé, assim, não ficar tanto, né? Aí ele deu uns outros toques, assim, que é uma pessoa que sabe o que tá falando, tipo, que já viveu, já entendeu, já sabe que se deixar a gente fica mergulhado lá mesmo, né? Sim, tipo, é difícil você soltar, é que nem o meu filho, né? O primeiro bebê. Você não quer deixar que nada aconteça, parece. E, cara, roda muito bem comigo lá, ou sem eu estar lá. Comigo ou semigo. Comigo ou semigo, a coisa acontece porque foi bem estruturado, tem processo, né? As pessoas que estão na linha de frente, o time que foi construído, eles são super capacitados para fazer a coisa acontecer, né? Então, até esses pequenos toques que eles dão pra gente, né? Os sócios do Mana, é muito bom. A gente... né? Faz toda a diferença. Leva isso mesmo para o dia a dia, né? Então, acho que às vezes o Felipe pode nem ter tido noção da fala que ele trouxe, de coisas que ele falou naquele dia pra gente, o quanto virou uma chavinha em mim, na Paola, de fazer o negócio andar diferente, Sim. né? Então, isso é muito bacana. Isso é Legal. Importante, tem que ter vida própria mesmo, é um ser vivo, né? De fato, tá ali. Você entrou num ponto que são dos insights que a gente é mais crítico da internet, que é o lifestyle do tá tudo bem, sabe? Dono não pode ficar na operação, e não é bem assim. Então isso se vende muito, isso dá muito engajamento, né? Cara, tipo, sai da operação, você não pode ficar na operação. E não ficar na operação não significa abandonar a operação. E eu acho que o termo tira o pé é o melhor, né? Porque tira o pé, mas fica com o pé ali. Né? Não é para você se afastar da coisa, porque o que engorda o gado é o olho do dono. Então, se você se afasta da operação, por mais que exista processo, o processo ele funciona quando você tem cultura, e cultura você implanta dioturnamente. O dia que você para de trabalhar a cultura se perde. Sim. Porque isso faz parte do ser humano. Né? A gente tem as condições mentais de ser procrastinador, de buscar ambiente de conforto, e a cultura está para que isso não aconteça, né? Então, quando você tira afasta o pé mesmo, sai da operação, você para de trabalhar a cultura, e aí é ladeira abaixo. E a gente vê muito conselho disso. É legal você passar essa visão como experiência, assim, sabe? Por mais que vindo dos seus franqueadores, que tira o pé, mas no começo você falou, eu tô lá, eu que faço, eu que acompanho, eu tô em compra, eu tô no balcão, e eu já vi, já presenciei, né, de supetão já fui lá coletar e você tava, já fui lá coletar, a Paola tava, e a gente tem que viver isso. Assim, eu sofri um acidente, quase morri de moto, mas não tem como, eu tenho que fazer isso, porque isso faz parte da experiência que eu quero entregar, sabe? Sim. E aí não é pra você. Porque quem faz minha operação é o entregador. Entende? Então, isso faz parte, e a gente hoje tem os nossos fiscais aí na rua, que é entender muito mais sobre tratamento e não sobre fluxo. Aplicativo, é o que a gente fala assim, a gente não tem o melhor aplicativo do mercado, mas certamente o melhor ambiente. Então, a operação é preocupada com eles, mas que essa diferença a gente consegue entregar por isso, sabe? Por estar com o pé ali. Sim. O João, o Cassinho, a mesma visão, e o desafio é passar isso, né, para os franqueados, né? Mas aí, voltando lá para a pergunta,
que é a questão de como vocês enxergaram. Como já estava no DNA, então não tem nem como você dividir em caixinhas, se era faturamento, mas porque a gente sabe que o salão, quando tem um problema, você, olho no olho com o seu cliente, você resolve um problema. No delivery você não tem essa chance, né? Você não tem o seu atendente é um terceiro do parceiro, mesmo que seja do iFood, quem está levando o seu produto na bandeja é um entregador que você não tem como dar treinamento, que ele não vai ter a oratória que você trabalha, não vai ter a cultura da sua empresa, tá levando o produto na bag e vai chegar e vai tratar o seu cliente, esse resultado ele vai ter uma relação direta com o dia daquela pessoa, né? Em todos os aspectos, ele saiu bem, e aí tipo, olhando para os desafios que o delivery impõe, assim, vocês, né, marinheiro de primeira viagem, com uma marca puta consolidada, com todo o amparo que você já descreveu aí, que vocês receberam dos franqueadores, mas o delivery, assim, quais foram os principais desafios, assim, expectativa e frustração, sabe? E com faturamento representativo, né, 50%, putz, é um faturamento representativo. Qual que foi essa visão, assim, desse resultado, pelo menos os 6 primeiros meses, assim, de expectativa e realidade, né? Tipo... Olha, é loucura, né? Vou falar pra você que o iFood ali, o delivery pra gente, onde eu e Paola, a gente fica cabelo em pé, assim, sabe? Tem uma experiência legal que você falou de viver essa experiência do entregador. A Paola trabalhava no iFood, né? Já trabalhou no iFood e tal. E teve um dia que eles fizeram uma experiência de eles serem entregadores. E ela foi fazer essa experiência de entregar de bike lá em São Paulo e tal. E ela voltou com uma outra visão, né? Então, eu sempre, ela veio, compartilhou comigo, tal, foi uma vivência dela, e eu sou uma pessoa que eu também tento ser muito empática. Eu nunca eu fiz entrega de carro, aquela vez que a gente tentou mudar para entrega própria, e a empresa não atendeu a nossa expectativa, e eu fui fazer a entrega, mas não chega nem perto, motoboys fazem, né, e tudo mais. E assim, eu admiro muito o trabalho deles, porque a gente, em loja, né, ali, às vezes, tratando com o cliente pelo chat, a gente já consegue identificar um perfil, às vezes, até com arrogância ali, às vezes, uma coisa assim. Então, assim, se a pessoa tá arrogante ali, às vezes trata super mal o motoboy quando chega também. Então, lida com todos os tipos de pessoa, né? E trabalha na chuva. O meu cozinheiro do Mana, ele se cadastrou na Nexta e tá fazendo entrega também. Legal. Aí teve um dia que teve uma chuva, agora, esses tempos atrás, uma chuva assim, total, que alagou Vila Velha. E aí ele falou: Carol, ontem eu fiz um monte de pedido naquela chuva, um monte de entrega naquela chuva, tal. Ele contando pra mim, né? Então, assim, trabalha na chuva, vai lidar com todos os tipos de pessoa e tal, e tudo mais. E aí, falando da nossa experiência, né? Mais falando sobre mim, eu tenho uma preocupação muito genuína com a experiência do meu cliente. Eu vim da experiência do cliente. Então, no começo, eu estava praticamente dia e noite dentro do Manapoke. Então, eu tenho clientes lá que viraram amigos meus, porque eles viraram cliente recorrente. Eu sempre estava lá, sei o que colocam no Poke, já virou aquela relação. É muito mais fácil de lidar. Quando alguma coisa acontece de errado ali na casa, você mesmo disse, gente, resolve magicamente. Só que no iFood, não. E o meu grau e da Paola de exigência com o iFood sempre foi alto, né? A gente sempre quis fazer uma entrega em tempo curto, o produto de qualidade sempre é normal, né? Isso que a gente já entrega. E tinha o desafio de ter o motoboy ali para entregar, né? De ter a malha ali para entregar. Sim. Então, a gente, quando tinha algum problema com o iFood, de não atender a expectativa do cliente por atraso, um cancelamento porque a gente montou um pouco errado, ou não foi uma bebida, cara, isso era muito... machucava a gente, assim, era muito triste, assim, como falava, meu Deus, mas o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Como a gente pode errar menos, né? Então, a gente tem a revisão de Poke, a gente tem a montagem, uma pessoa fazendo a montagem de sacola, porque eu acho assim, ninguém quer errar.
E o iFood não te dá a chance, né? De ninguém cancelado, encerrado, você não fala mais com o cliente. Exatamente. Né? Ninguém quer, até eu como dona, mas eu sei que meus colaboradores lá não fazem de propósito, não, vou errar um pouco aqui para mandar para o cliente errado. Não, o cara tá montando sei lá quantos pokés na noite. Pode confundir cane com kiwi. Pode acontecer. Entendeu? Sim. Tá ler rapidinho ali. Pode acontecer. Eu entendo que é frustrante pro cliente, que ele pode ou não entender, mas a gente tinha esse grau de exigência muito grande com relação ao iFood, com relação à parte de delivery mesmo do Mana, que a gente foi começando a gente teve que trabalhar, eu e ela, tipo, olha, a gente vai enlouquecer se a gente levar tudo ao pé da letra. Cancelamentos vão acontecer, erros vão acontecer. Sim. Como a gente minimiza isso, sim, né? Com a vinda da Nexta para nossa operação, a gente teve que adaptar o contato com o cliente, né? A gente teve que conversar muito mais com o cliente. Então, hoje eu tenho mensagens prontas que eu mando para o cliente, falando, olha, seu pedido... a gente já recebeu ele aqui. Recebemos seu pedido, seu pedido tá saindo. Vai ter um possível atraso por conta, estamos com alta demanda. Se antecipar, isso é muito importante. Então, eu falei pra gente, qual foi o treinamento que eu fiz com o time, mais com o time da noite, que é o nosso maior volume. Falei, olha, a gente tem que se antecipar, porque o cliente, ele não fica bravo, vai ficar frustrado com o atraso. Mas se você falar para ele que você tá cuidando do pedido dele, que você sabe que vai atrasar, que, né, se você trazer esse cuidado, ele vai, beleza. Ele aceita. Ele, ok. Sim. Ele não vai nem pedir uma negociação de tempo, porque ele já sabe que vai chegar atrasado. Né? Então, assim, clientes, a gente do nosso lado, a gente nunca quer atrasar. Sim. A gente sempre quer entregar no prazo, né? A gente sempre quer entregar certo. Então, a gente prepara o time também, porque a gente vive, acaba que isso acontece quando sai o iFood, vai... usando uma palavra que eu aprendi aqui, pocando, né? Pocando folhinha lá do iFood, saindo da impressora. Sim. Com salão funcionando e, às vezes, temos uma equipe cheia, às vezes, equipe reduzida, tendo que produzir em alta demanda. Então, tudo ao mesmo tempo, naquele espaço pequeno que a gente tem. E, enfim, eu acho que é isso, a gente aprender a fazer, gerenciar a nossa expectativa que a gente cria também como proprietário, né? A gente tem uma expectativa de, ser perfeccionista, né? E o delivery, pra gente, ele é muito importante, né? Ele é uma margem muito importante e a gente busca errar o menos possível e fazer o melhor, porque... pra mim, o que importa é o meu cliente lá na ponta. Sim, com certeza. E o meu cliente lá na ponta, eu considero ele lá na ponta, mas eu também olho pro entregador que entrega meu pedido, eu olho pro meu funcionário que tá dentro de loja, eu tenho que fazer a cadeia, olhar para trás da cadeia também. Porque o pouco, ele só vai chegar bom pro cliente se eu conseguir fazer com que a maioria dessas pessoas aqui estejam trabalhando bem. Sim. Né? Se eu conseguir fazer com que o meu time trabalhe num ambiente com uma cultura forte, se eu consigo ter uma relação boa com o entregador, isso vai fazer com que na hora que o meu produto chegue na mão do meu cliente, ele vai saber, porque o produto vai chegar ótimo. Sim. Agora, quando eu tô com uma equipe desestabilizada, quando eu gero um conflito com o entregador já vai sair de lá puto. Ele nem vai. Esse tem um ponto, ele foi lá, pegou, então, tipo, se ele foi maltratado, o seu cliente que vai sentir isso, não é você, porque ele vai chegar puto no seu cliente e tipo, toma, né? E é isso, é um pai de família, uma mãe de família, um garoto sonhador que tá ali igual nós. Exatamente. Né? Seres humanos, quando a gente é tratado com sorriso, a gente sai dando sorriso, isso é matemática. Mas aí tem um ponto, esse cara não volta na sua loja. E a gente já tem um problema do mercado, que é a quantidade de entregadores hoje no Brasil não é suficiente para atender a demanda online, que é crescente. Exato. Então isso é um problema. Isso é um diagnóstico. Então, aí você pega a mentalidade que você falou do empresário, do empreendedor, do dono de restaurante. Compra essa ideia de vender em tempo baixo.
Cara, enfim, cada um com sua estratégia, tá? Uhum. Então, o ponto não é criticar nenhum nem outro. A questão é o que você falou que eu acho um gatilho perfeito, é a mentalidade. Então tem que entender, e aí, tipo, dentro da mentalidade do ecossistema, é como eu encaixo as melhores práticas para eu ter o resultado que eu quero. Uhum. Então, assim, uma coisa que você falou, a cultura forte da empresa, o seu funcionário feliz, ele vai abordar com alegria o entregador. O entregador, naturalmente, vai ser paciente para vários erros que estão e são naturais da operação para o delivery. Uhum. Né? Então, assim, o atraso na expedição, na produção. Então, quando esse tem um pertencimento, esse cara ele fica mais complacente aos erros da operação. Ele, de repente, saiu um pedido errado. Cara, ele vai destrocar isso na maior boa vontade, nem vai pedir para lançar uma nova entrega, porque é uma nova entrega. Uhum. Entendeu? E já aconteceu já Sim, isso. E é normal, não é com vocês, é com todo mundo, sabe? O ponto é exatamente essa mentalidade, eu entender que isso pode acontecer. Uhum. E aí, de fato, eu trabalhar os processos para acontecer o mínimo possível. Mas quando acontecer, cara, isso não é o fim do mundo, né? E a mentalidade que para mim é o principal, cara. Assim, eu acho que tem que ter o desapego. O algoritmo do iFood, quando você entra com taxa grátis e tempo baixo, ele te entrega quando ele não tem dados. Ele vai te entregar mais porque são as tags mais procuradas. Uhum. Mas quando você tem dados, ele vai entregar experiência, assim como você busca. O iFood quer entregar experiência para o cliente dele. Uhum. E experiência, né, no digital, era sobre cumprir o que se promete. Cumprir o que está escrito. Então, isso matemática, tá? Enquanto o benefício existe para o iFood em relação à taxa de intermediação, ele não vai parar de entregar uma vitrine que vende, por mais que ela não cumpra nada que ela prometa. Uhum. Mas aí quando você quer performance, constância, independente da estratégia de posicionamento digital, é cumprir o que você promete. Aí é tempo dilatado, você quer travar o funil num domingo, aí eu vou falar coisas que eu acredito que sejam para você ali, pela região que você tá, pela quantidade de igrejas que tem ali do lado. O domingo, final do dia, é o BO do BO. Se estiver chovendo, é o BO ao quadrado. Sim. Você vai ter tudo quanto é lugar. É saudável, não é comida saudável, então não tem bebida alcoólica, né? Então a galera da igreja vai pra loja mesmo. Né? Que quando tem bebida alcoólica, eles evitam frequentar, né? Que você tá começando a viver isso também, gente de Camburi, né? Você tá criando a experiência do que era só delivery, aí você abriu, o pessoal tá começando a ir, né? Não, a Frangolândia ela foi criada em cima do público evangélico. Quando a gente abria as lojas, tinha muito consumo, o pessoal saía da igreja e ia pra lá, né? Com o tempo eu tirei o atendimento presencial, foquei só no delivery, e agora a gente tá voltando para uma operação híbrida, né? Porque é muito importante essa entrada direta também, mas tem que ser muito bem calculado para que nenhum prejudique o outro, né? Sim. E aí, até quando eu te perguntei sobre a questão dos itens, pela quantidade dos itens, porque isso reflete muito dentro do delivery também. Porque a gente sabe da dificuldade da gestão do delivery em si. A gente chama de que faz o corredor, que faz a expedição, né? Que fica ali atendendo tá com o cliente, tá com o motoboy, e aí tem que pausar item, despausa item. Isso e a maior dor, né, das pessoas que a gente mentora, a gente vê essa dificuldade de poucos profissionais para essa área específica, que é a gestão do delivery ali. Sim. Porque isso acaba sendo, quem tem muita entrega, uma demanda muito... A pessoa tem que estar muito esperta para lidar com isso. Então, não pode perder o time, né? Por exemplo, faltou um milho verde lá, sei lá, domingo à noite, não pausou, lascou. A gente, isso eu tenho como eu aprendendo, né? Errando e acertando a rota. Eu faço 2 verificações ao longo do dia que são de praxe. Antes a gente abrir a loja, então eu vejo se todos os itens que eu tenho... Um checklist mesmo. Produzido... se aguenta meu almoço, vamos dizer assim. E à tarde, antes também do grande pico da noite, no meio da tarde, a gente faz um novo bate ali para ver se tá pausado ou não tá pausado. Processo, perfeito. E aí, no meio da noite, as coisas vão acabando. Então, por exemplo, sei lá, a gente faz uma quantidade de suco, e a gente tem um controle, a gente tenta fazer, o nosso produto é muito fresco. Fazer para vender, né? A gente faz para vender. Exato. Então, assim, quando acaba no meio da noite um suco, a pessoa que tá pegando o último, ou que vê que vendeu ali no caixa, no salão, ela fala, último suco. Aí a gente sempre tem uma pessoa que cuida do iFood. E essa pessoa ela é responsável por, naquela hora, pausar. Perfeito. Já aconteceu, às vezes, de situações assim, tá um domingo... Casa cheia, fila, iFood
pipocando. E aí a Paola só me manda áudio, assim, às vezes quando eu não tô e ela tá, ela fala, pausa, tal coisa. Aí lá de casa eu já fui lá e ia pausando, porque eu sabia que lá tava, elas não tava dando conta, né, de fazer isso. Mas acontece, e a gente teve uma vez que foi meio traumatizante, assim, pra gente, porque a gente não esperava o movimento que deu. Foi logo o ano passado, na primeira semana do ano, assim. Acho que o pessoal voltou da festa de final de ano, queria comer uma coisa mais saudável, sei lá, foi uma loucura aquela noite. Veio tudo naquele dia. E a gente não estava preparado para aquilo. E eu lembro que teve uma cliente que ela pediu um poke e acabou tal item. Aí, no chat. Mas pode pôr tal coisa. Aí, quando foi acabou aquela coisa também. Sabe assim, foi acabando tudo. Mas aí vocês se anteciparam, legal, né? E assim, aí a gente, nesse dia foi meio desesperador, porque ainda era Nossa, tipo 9... que nós vamos mandar? Aí fomos pausando todos os itens do iFood, praticamente, assim, né, que tava acabando. Mas a pessoa chegando na loja também, a gente falando, olha, a gente tá sem isso, a gente tá sem isso. E, tipo, era 9:30 da noite ainda, aí todo mundo olhava, tipo, mas... Nossa, tipo, queria... E literalmente foi isso, a gente não tava esperando a demanda, e aí lidar com essa frustração, né, do cliente, que eles às vezes estão com essa expectativa. Sim. Por mais que tenha itens para se substituir, que você pode escolher, não tem mix de folha, mas tem um espaguete de abobrinha. Não, eu vim para comer o mix de folha. Sim. Beleza, o cliente tá na razão, né? Sim. Se tiver um mix de folha, eu prefiro não comer. Lá, tá vendo? Temos uma prova que viva. Tem itens que, ok, agora o mix de folha e o salmão... não, e como assim, um pouco de frango, né? Olha, salmão. Mas a minha premissa, minha e da Paola, pode acabar tudo. Menos o salmão. É o nosso, o ouro da casa. Que você acabou porque tá vendendo, né? Então tem... Mas mas isso aconteceu uma vez, assim, e aí a gente aprendeu a lição aprendida, né? E hoje a gente trabalha numa produção muito mais justa, assim, né? De quantidade de dias de venda, dados, né? E tal. Isso muda muito. Então, hoje, por exemplo, agora foi o nosso segundo carnaval. O ano passado, a gente... E aí você pega, assim, é muito legal ver o comportamento do ano passado com o comportamento desse ano se repetindo. Sim. Então, isso gera... pro ano que vem, a gente vai se preparar... Primeira quinzena de janeiro, segunda quinzena de janeiro. Sabe? É uma coisa assim... Esse foi o nosso primeiro final de ano porque o ano retrasado, né? A gente fazia 2 meses que a gente estava aberto. Esse ano foi o primeiro ano, assim, que a gente pegou no final do ano. Foi, assim, insano. Eu e a Paola entramos na operação, montar poke, iFood. Você vai vir pra Vitória agora, é um comportamento completamente diferente. Lá, conta aí pra mim como que é. Completamente diferente, porque Vila Velha é uma cidade que tem uma força turística de passeio muito maior do que Vitória, que é potencialmente estruturada para o turismo executivo. Então, a população de Vitória viaja. Vila Velha, por mais que viajem, você tem a chegada vou brincar aqui, eu sou mineiro, então posso brincar assim, chega a minerada. E aí, a gente tem clientes que as estratégias... O Coco Bambu é um grande exemplo, porque eles são um canhão de venda. Então, você tem a loja de Vila Velha e a loja de Vitória. A gente atende as duas. A estratégia para essas datas são completamente diferentes. Um bota entregador fixo, o cara põe 3 fixos, aí ele paga por isso. O outro não, aqui vai rodar bem. Tipo, no mesmo dia, Natal e Ano Novo. Um tem a força no almoço, o outro tem a força na janta. Então, são comportamentos completamente diferentes. Se você vai para um bairro de passeio, eu digo, de andança, de transeuntes, é um bairro mais não falo que todo mundo que mora na Praia do Canto é idoso, tá? Mas é um bairro mais idoso e que as pessoas andam muito na rua. É um bairro legal de fazer, operação reta, plana, pouco desafio, não alaga. É diferente de você olhar para Jardim Camburi, que já é um bairro jovial. Não, jovial de universitários, novos casados, que, cara, janeiro é vazio, o povo viaja, Réveillon é vazio, o povo viaja, Carnaval é vazio, o povo viaja. Então, são recortes completamente diferentes de Vila Velha que se comporta de uma forma quase que linear, sabe? Não, foi surreal esse final de ano, assim. Eu até fiquei fazendo esse exercício no meu primeiro ano aqui de virada de ano, que eu fiquei, foi 2024, e eu não vi tanto turista igual teve esse ano. O turismo tá aumentando bastante. Vila Velha tava assim, um formigueiro. E todos os restaurantes que a gente passava, tava com fila.
todos. Era inacreditável, assim. Eu falava, gente do céu, isso aqui... Não... Até tinha uma pizzaria perto de casa que nunca está lotada. E nesses dias de virada de ano, assim, estava cheia. Falei, Paola, tipo, tá surreal. A cidade tá, assim, cheia demais. Que graças a Deus, né? Que bom que continue. A grande vitória, o Espírito Santo entrou no radar, né? Porque hoje a gente... e aí são premiações, né? Que as análises nos entregam. E isso é mídia para fora, não mídia para dentro, né? É a melhor cidade em qualidade de vida hoje para se viver. É a cidade mais tecnológica do Brasil. A gente ultrapassou Florianópolis em todos os indicadores. Segurança, qualidade de vida. Então, isso colocou Vitória no radar. Sim. E, de fato, as pessoas querem ter essa experiência de conhecer a melhor cidade do Brasil. Mais tecnológica, mais segura. Já foi a cidade mais violenta do Brasil. Nossa, eu não sabia. Eu morava em São Paulo. E ficava vendo, cara, morria à toa na rua, ônibus queimado toda hora. Aqui, Vitória? Surreal. Papo de 10 anos, isso? 10, 12 anos, né? Quando levava essa fama que matava-se muito, tem mais um pouquinho, né? Tem mais um pouco. O tempo passa rápido demais. Nossa, eu não sabia disso. Doideira. E hoje é o que é. Eu falo assim, eu fui em São Paulo para uma audiência trabalhista, roubaram meu celular, fraudaram minha biometria facial e me levaram muito dinheiro. Esses dados também vêm da grande Vitória, né? Sim. Então, não só da ilha. Então, por exemplo, às vezes eu viajava na época, ia pro Rio de Janeiro, até o pessoal carioca ficava me dizendo, pô, lá o negócio é feio, hein? Mas aí eu sempre falava, não, mas eu moro em Vitória, eu não moro em tal lugar, porque pega os dados, não falando mal dos outros lugares, mas os dados que iam para fora era da grande Vitória, os outros municípios em si. Então, assim, comparado ao número de habitantes, pelas mortes que tinham, então isso subia muito, né? Mas assim, a gente tá andando de carro, os caras pulavam na janela do ônibus para roubar relógio, para roubar boné. Hoje você não vê isso. Hoje você sai com o celular na rua com relógio. Não tem, cara, não tem. É seguro. Essa questão do vídeo monitoramento, a gente vive numa cidade muito segura hoje, né, cara? Assim, melhorou, né? Um dos aspectos para nossa decisão de não voltar mais para São Paulo tem uma relação direta com isso. Eu acho que, assim, quem já viveu em São Paulo, quando vem pra cá, tipo, é uma segurança que sem igual, assim. Eu falo que eu me sinto muito bem morando aqui com essa questão de segurança e tal. Que bom. Porque a gente... Lá em São Paulo, você não consegue sair da sua casa à noite sem ficar atenta, né? Loucura, sem celular tem que estar escondido e não sei o quê. Então, é muito ruim, né? E aí, você vem pra cá e conhece essa cidade, assim, que é maravilhosa. Daí, não tem condições, né? Não quero voltar, não. Já falei, não quero voltar, não quero ir embora daqui, não. Mas eu acho que Agora firmou mais o pé ainda, abrindo a segunda operação. Que eu acho que isso é um negócio legal da gente falar, assim, que eu acho importante você falar. É um desafio muito grande, que e dar uma ideia de grandeza para o que vocês estão fazendo com 1 ano e 4 meses, com o momento econômico, político brasileiro. Vocês estão expandindo, vocês estão abrindo uma nova loja na Praia do Canto. E, cara, fala aí pra turma da loja, da experiência, o convite, o que a turma pode esperar, né? Cara, olha... Quem não conhece... Que é o melhor poke, não preciso nem dizer, indiscutível. Né? É indiscutível, o melhor poke do Brasil. Quem não comeu, tem que comer esse poke. A loja vai ficar linda. Maravilhosa. Eu acho que a gente tem, assim, a gente abriu em Vila Velha, num lugar que eu amo, que é ali na região das Castanheiras. Ali é um bairro excelente. Acolhedor. Só que a nossa loja é pequena, né? A nossa loja é pequena, a gente até fez uma expansão, a gente usa a varanda ali do nosso vizinho, Dayan, do estúdio Dayan, nos finais de semana para acomodar os nossos clientes. E aí, quando a gente veio para Vitória, a gente falou, não dá para ter um espaço pequeno. A gente precisa ter um espaço um pouco maior para acomodar mais mesas para o cliente conseguir vir, né, e tal. Então, vai ficar lindo, vai ter um encanto cheio de mar, assim, instagramável, maravilhoso. Legal. Vai ser um ambiente bem Sinta Vibe Havaiana mesmo. A gente tá com previsão de inaugurar dia 16 no iFood, dia 16 e 17, e dia 18 abrir as portas. Essa é a nossa previsão atual. Ainda vamos divulgar oficialmente no nosso Instagram, né? Em março. Ok. Então, todas as novidades vão vir lá no Instagram do manapoke.es, que a gente vai falar sobre as 2 unidades. E é isso, eu tô extremamente animada.
A gente visita a obra praticamente dia sim, pra gente... E pode falar o endereço? Claro, é ali na Praia do Canto, na Rua Eugênio Neto, 366. Muito É ali localizado. perto, onde tem a igreja na esquina, é Uhum. bem ali, é onde era uma escola de inglês ali. sim, em frente ao Oliva ali, né? Isso, em frente ao Oliva. Ali Ponto incrível. É muito bom. legal. Tá É da ficando Igreja Santa lindo. Rita também. Isso. Nossa, assim, vai ficar muito gostoso lá. Vai ter um deck na área externa. Então, a gente tá preparando tudo com muito carinho pra trazer aqui Legal pra demais. Vitória o nosso Mana. Legal, Carol. Te agradecer, né, por vocês. Eu quero fazer uma brincadeira aqui com você, Carol, que a gente já extrapolou o nosso tempo ali, que não tem isso, né? Mas só para não ficar um negócio muito longo, mais longo do que já foi. Mas bate pronto, assim, sabe? Resposta o que vier na cabeça, tá? Vamos lá, medo. Não, zero medo. Depois de um bate-papo rico como esse, cara, com conteúdo como esse, zero medo. Então é só para dar ritmo mesmo. Beleza. Uma verdade sobre empreender que ninguém te contou. É mais desafiante do que a gente imagina. Uma verdade sobre o negócio franquia. Te dá segurança. Uma verdade sobre o delivery. Sobre o delivery. Faz a roda girar. Um erro caro que você não repete. Contratar sem antes testar. Sem antes conhecer o trabalho. E um conselho para quem vai abrir a sua primeira loja. Esse é o mais... Tem energia para fazer a coisa acontecer e mergulhe de cabeça que se você fizer o que você acredita, vai dar certo. Boa. Excelente. Legal. Isso aqui vale ouro. Então é isso. Conteúdo rico, né, João? Muito legal, né? Baita troca, aprendemos muito, né? Não, com certeza. Prazer te conhecer. Parabéns aí pelo empreendimento. Torço para que sucesso cada vez mais, tanto em Vila Velha quanto em Vitória. E é isso, cara. Achei muito legal o nosso bate-papo. Aprendi bastante coisa aqui hoje e eu acho que isso que importa, né? Por outros como esse. Exato. Obrigada. Eu que agradeço, gente, João, Gui. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Espero que o pessoal que está escutando goste também. E fico à disposição, se alguém quiser vir conversar, bater um papo. Estou sempre aberta aí para compartilhar o pouco que eu sei que aprendi nesse 1 ano e 4 meses com quem precisar. É isso. Obrigada. Legal. O pouco que é muito. Certeza. Então aqui fazer o agradecimento aqui à instituição, né, que fez a nossa catraca girar ali, começar o apoio do Sindbares, da Brasel. Boa. Um grande parceiro. E aí a Nexa Delivery, a minha filhotinha, Frangolândia, do nosso franqueador Master aqui, João Vitor, e o Manapoque, que fica aí o convite para você que não conhece, vale muito a pena experimentar. Pede Delicioso, hoje. saboroso. Pede hoje. E já viu que tem carinho na história, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e semana que vem tem mais. Valeu.